No idoso, a depressão, ela tem uma prevalência até um pouco maior do que no indivíduo, no adulto jovem. Muito embora os dados que a gente tem na literatura, eles sejam subvalorizados. Eu diria que há uma subnotificação, na verdade, há um subdiagnóstico. As pessoas têm ainda muito medo de ter depressão, principalmente os idosos. Eles entendem que ainda tem um estigma, que é uma fraqueza, é uma doença da alma, eu não tenho uma doença de doido, eles têm esse estigma. Isso faz com que os números eles sejam bem menos expressivos do que realmente a gente vê na prática. Então, na literatura, gira em torno de 15%, 20% dos idosos em geral, eles têm depressão. Tem muitos fatores de risco, eles têm proximidade da morte, eles têm doenças que geram imobilidade, inatividade, perda de funcionalidade, isso leva à depressão, eles têm uso de muitos medicamentos também, é um fator de risco, então, enfim, tem uma prevalência já alta, mesmo com o subdiagnóstico, pelo próprio paciente que não se queixa, ou se ele se queixa, ele não quer dizer que tenha depressão, mas mesmo assim é descrito que em torno de 15% das pessoas idosas elas têm depressão. Doutor, falando de sintomas, né? O idoso que está com problema de dormir, ele tá com insônia, isso pode ser um sinal de que pode ser um sinal de uma depressão? Muito bem, se perguntado. A depressão no idoso, os sintomas, eles têm uma característica um pouco diferente dos adultos jovens. O adulto jovem, ele cursa com um humor melancólico, de choro, de desfalecimento, de falta de energia, de desesperança muito intenso. Os sintomas no paciente idoso, eles são mais diferentes. Eles têm muitos sintomas físicos, eles relatam muita fraqueza, muita falta de energia, relatam muitas vezes sintomas que a gente tende a confundir com uma doença clínica, como por exemplo, uma dor no estômago, uma dor no intestino, uma dor até mesmo em alguma articulação que muda de caráter, não tem aquele caráter típico daquela dor osteoarticular. Então os sintomas eles são mais sutis, eu diria, e um pouco diferentes. Eles tendem a somatizar mais, eles tendem a trazer mais sintomas físicos. A insônia é um dos sintomas, sim, de depressão. A insônia, ela tanto causa, a longo prazo, ela é um fator de risco do paciente idoso ter depressão, como ela pode ser uma consequência, ser um sintoma da própria depressão. Tanto a falta de sono como o excesso de sono são sintomas também de depressão. Mas volta a repetir que no paciente idoso, esse sintoma ele é mais sutil, porque o idoso ele já dorme menos, ele tem outras causas de insônia, e a gente pode não relacionar aquela insônia com um humor depressivo, com um transtorno depressivo maior. Então, tem que se ver direitinho se essa insônia tem relação com o contexto geral da doença, com a apatia, com sintomas de desesperança, com irritabilidade, um sintoma muito marcante da depressão no idoso, a impaciência, aquele pavio curto, ele se irrita com qualquer coisa, se estressa com qualquer coisa, mas a insônia também está no rol dos principais sintomas da depressão no paciente idoso. O idoso ele pode acabar não relatando que está passando por tendo algum desses sintomas, doutor Beleza, tipo, por exemplo, tristeza, desânimo, né? Ele pode acabar não relatando isso, e aí a pessoa vai ter que prestar mais atenção em outras questões, ou então o cuidador, o familiar tem que ficar mais atento? Como eu falei, ele traz queixas que ele não relaciona à depressão, ele traz a dor na barriga e ele acha que aquela dor não tem nada a ver com a depressão. Ele traz uma dor na coluna que vai para o dorso, para as costas, que corre o corpo todo, e ele nunca imagina que seja depressão. E mesmo as queixas clássicas,
de depressão, como tristeza, choro fácil, isolamento, perda de satisfação, de prazer, eles meio que subvalorizam. Eles acham que é da idade, eles acham que todo idoso é triste, que todo idoso é ranzinza, que todo idoso tem esse humor mais difícil de lidar. Tem muitos, eles acham que não, eu tenho muitas doenças, muitos problemas, muitos parentes, filhos, netos, bisnetos, tenho muita preocupação, então é normal. Então, eles não trazem de cara assim os sintomas. Às vezes a gente está investigando um sintoma que ele traz e a gente encontra. Na verdade, na geriatria, a gente ativamente busca, a gente tem um instrumento chamado de avaliação geriátrica ampla, que ele avalia vários domínios do idoso. E um deles é o humor. Se ele tem, a gente pergunta, mesmo se ele trazer para a queixa, ele vem, por exemplo, com a queixa de esquecimento, e aí a gente vai investigar o esquecimento, mas a gente pergunta ativamente sobre queixas do humor. Eles, além de não trazerem, eles tentam menosprezar, assim, isso é uma cultura, é um estigma que eles tentam não valorizar, achar que é da idade, preconceito de tomar o medicamento, e isso é bem visto na prática do dia a dia, eles não trazerem, ou quando a gente pergunta, eles tentarem desviar o foco da doença. E muitas vezes, eles ficam surpresos quando a gente, e não aceitam muitas vezes quando a gente diz que o diagnóstico daqueles sintomas tem a ver com depressão, é depressão. Certo, doutor, tem uma pergunta aqui em áudio, tá? Vamos rodar agora o ouvinte fazendo pergunta aí. Quem é a pessoa, Alexandre, tá fazendo a pergunta? Alda Lima. Dona Alda Lima tá fazendo a pergunta, vamos lá. Doutor Belis, boa tarde. Me tire uma dúvida. Eu tomo esse Citalopram e tomo Clonazepam. E no início essa medicação me servia demais. Mas agora não está servindo não. Eu tenho insônia, eu tenho desgosto, choro muito, muito mesmo. Qualquer coisa, qualquer palavra que alguém diga comigo que eu não gosto, fica tipo um disco na minha cabeça, na minha mente rodando. Eu não esqueço aquilo. O senhor acha que isso é o quê? Na época o médico disse que era uma depressão com ansiedade. E esse medicamento não está me servindo mais. O senhor acha o quê? O que quer dizer isso? Sim, tem um nódulo na tireoide também, já vou fazer a cirurgia. Será que isso é da tireoide? Será que isso é... Me responda, por favor, me dê uma palavra aí de apoio, por favor. Bom, agradecer a pergunta, dizer que a tireoide é, sim, um órgão que tem muito a ver com o nosso humor. Inclusive, quando a gente fecha um diagnóstico de depressão, a gente tem que antes ter afastado alguma alteração na tireoide, que é uma glândula que produz um hormônio que tem relação direta com o nosso humor. Então, possa ser que essa piora dela tenha relação com a tireoide. Mas, por outro lado, a depressão ela tem ciclos, ela pode recidivar, o paciente pode ter novo episódio. A gente sempre diz que a gente tem que remitir completamente os sintomas. Quando a gente começa o tratamento, a gente tem que deixar o paciente, vai ajustando as doses dos medicamentos até que ele fique sem sintoma, ele fique sem nenhum sintoma, para que a gente possa evitar a cronificação da doença. Que é isso? Para que ele não fique dependente do remédio a vida toda. E a depressão, principalmente no adulto jovem, ela tem começo, meio e fim. Ela trata, você remite os sintomas, faz uma dose de manutenção e depois você vai desmamando. O que acontece é que quando a gente tem recaída, quando a gente tem pacientes com vários episódios que abandonou o tratamento, às vezes não chegou na dose certa, isso tende a cronificar, você tende a ficar com a depressão por muito tempo. No idoso, essa cronificação, ela é mais presente. Então, o que eu poderia dizer ao ouvinte é que isso pode sim ser só da tireoide, isso pode ser a dose do remédio que esteja
insuficiente, a gente pode ver essa questão de ajuste, e possa ser que o tratamento da depressão não esteja sendo feito de maneira com a abordagem completa, porque a gente sabe que tratar depressão não é só remédio, é também psicoterapia, é também atividades lúdicas de lazer, é também atividade física. Então, o paciente ele tem sim que tomar o medicamento, mas procurar também as alternativas não medicamentosas. O que eu recomendaria é que ela voltasse ao médico que prescreveu para ver se precisa de algum ajuste de dose. Ela está realmente sintomática, pela descrição dela. É um quadro de depressão clássico, uma vigência de sintomas importantes. Ver com o médico da tireoide se tem algum desajuste no hormônio e voltar ao médico que prescreveu a medicação, se precisa de algum ajuste ou não. Além disso, tentar o tratamento não farmacológico. Isso acontece muito, Sidney, em pacientes idosos. A gente dá diagnóstico de depressão e por trás tem uma doença na tireoide. Ou o paciente tem recaída, a depressão teve um novo ciclo e a gente tem que rever o tratamento, voltar a aumentar a dose que uma outra época foi desmamada, ou voltar ao medicamento. Isso acontece. A doença, a depressão, ela não é um sintoma, não é você estar triste hoje, ela é uma doença complexa, com todo um mecanismo de qualquer outra doença, que ela tem ciclos que aparecem e podem reaparecer a depender da genética, a depender dos fatores de riscos sociais, a depender do tratamento que foi feito no episódio anterior. Tem muitas nuances. E o tratamento é sempre medicamentoso, doutor Belísio? Não. No paciente idoso, a gente, pelo contrário, a gente sempre tenta evitar medicamento. A gente está sempre falando do risco de medicamento, dos riscos de automedicação, dos riscos de interação medicamentosa. Então, não. O tratamento de depressões leves, a gente tende a tratar só com psicoterapia. Encaminha para o psicólogo fazer terapia. Depressões moderadas, depressões graves, a gente sim tem que fazer remédio, às vezes medicamentos simples que eu digo, um remédio pode resolver, dependendo do quadro, às vezes a gente até interna o paciente. Ideação suicida, planejamento, a gente pode até necessitar internar o paciente. Então, o tratamento nem sempre é medicamento, pode ser só psicoterapia, mas pode ser também o eletrochoque. A gente ter a eletroconvulsoterapia, ela é uma medida que no passado foi utilizada com fins de tortura e hoje a gente tem ela como uma alternativa para depressão refratária, depressão de difícil controle. O procedimento é feito com um anestesista na sala e o paciente tem meio que um reset dos neurotransmissores. Então, tem alternativas além do medicamento também. Certo. Doutor Belísio, eu ainda perguntar ao senhor sobre a questão da depressão na pessoa idosa. Quais os casos que são necessários de internação? Principalmente, Sidney, aqueles pacientes que têm não só a ideação, mas ele tem um planejamento suicida. Esses pacientes, quando eles têm um suporte familiar adequado, a gente até pondera, né? Mas na iminência do paciente ter esse planejamento, de já ter tido outra tentativa, a gente faz internamento. A gente interna também em pacientes que têm, além da depressão, tem outras doenças que o risco do tratamento pode colocar, descompensar outras doenças, pode ter indicação nesse sentido também. Então, algumas vezes é necessário, mas nem sempre, é mais raro. Pacientes idosos, eles dificilmente eles relatam, eles não dão dicas fáceis, pistas que o adulto jovem dá quando tem a ideação suicida. O jovem, ele tenta várias vezes, ele dá sinais muito claros que ele está com um planejamento suicida, mas o idoso não, ele é mais letal. Ele planeja quieto, ele não dá sinais e ele, quando tenta, a cada 4 tentativas ele consegue um adulto, um jovem, por exemplo,
ele tenta 200 vezes, a média é essa, 200 a 250 tentativas, tentando chamar a atenção para o problema, para que ele está num sofrimento muito grande mental, nas trevas da mente humana, né? O suicídio pode ser considerado a última linha, né, da nossa mente, mas o idoso não, ele não dá tantas dicas, e por isso que a gente às vezes não interna nesse sentido, porque quando eles tentam, eles executam e eles tendem a negar, e enfim, a gente até trata a depressão ativamente, mas nesse aspecto de internamento é difícil, a gente, só quando tem planejamento que a gente consegue identificar, ou quando tem algum risco para o tratamento e precisa ser feito a nível hospitalar, e os idosos, eles têm muitas doenças, isso às vezes é necessário.